hoje eu gostaria de repartir com os irmãos alguns ensinamentos que o Senhor me ensinou nesse tempo que nós estamos passando. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos Te agradecer, Te louvar, Senhor, porque o Senhor nos amou de tal maneira, Senhor, e o Senhor enviou o Teu Filho unigênito, Senhor. O Senhor diz, todo aquele que nele crê, ó Deus, será salvo, e não vai perecer, mas terá a vida eterna. Então, muito obrigado, Senhor, porque, além de enviar o Seu Filho, o Senhor, ó Deus, permitiu que quando Ele fosse levantado daquela cruz, ali naquela cruz, mais 2000 anos atrás, Ele nos atraísse ali no Seu corpo, naquela cruz. Ele mesmo disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Oh Deus, obrigado, Senhor, obrigado por essa atração. Nós cremos que não somente Jesus morreu por nós, Senhor, para perdoar os nossos pecados, nos justificar diante do Senhor, mas nós cremos também, Senhor, que nós morremos com Ele, que nós somos atraídos na Sua morte, sepultamento e ressurreição, e agora, Senhor, nós não vivemos mais nós, mas é Cristo que vive em nós, e o nosso viver, ó Deus, não é mais segundo a carne, mas é pela fé do Filho de Deus. Ó Deus, que está a Tua igreja, Senhor, que o Senhor comprou com Teu precioso sangue, como já foi dito aqui. Ó Deus, não foi com prata ou ouro que nós somos comprados na nossa vã maneira de viver, mas foi com o precioso sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E nós cremos que com aquele sangue, Senhor Jesus, o Senhor, ó Deus, tirou o pecado do mundo. E nós não somos mais escravos do pecado, mas nós somos livres em Cristo Jesus. Para agora vivermos, ó Deus, essa vida para o louvor e a glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor. Revela a Tua palavra aos nossos corações, que Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade, Senhor, de falar, nos ensinar, nos corrigir, nos redarguir, para que nós, como homens e mulheres de Deus, possamos estar, ó Deus, perfeitamente habilitados, ó Deus, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, para dar testemunho da nossa fé e da esperança que nós temos em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração nesta noite, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos ler bastante textos da palavra. E eu quero começar com um texto que vai ser uma base daquilo que Deus tem falado comigo, e eu gostaria de repartir com os irmãos, que está em Romanos, capítulo 8, versículos 28, 29 e 30. Romanos 8, 28, 29 e 30. Diz assim: esperar alguns irmãos que ainda estão procurando. Amém. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam
a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive, o Covid. Pensando, irmãos, nesse texto da palavra do Senhor, quando Paulo, ele diz que nós fomos chamados por Deus com um propósito. E o propósito é que nós sejamos formados à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Então, como que Deus pode estar operando em mim e em você para que Cristo seja formado em nós? Só tem um meio, irmãos, e é pela cruz, pela obra da cruz de Cristo. Nós somos salvos em Cristo Jesus, e a obra da cruz é o meio pelo qual Deus usa para que possa estar operando em nós essa transformação da nossa imagem de homem caído, homem escravo do pecado, nos tornando a imagem do seu Filho. E é por isso que Jesus, quando ele diz ali na sua palavra, que aqueles que quiserem ser meus discípulos, ele diz, é necessário negar-se a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz. Ou seja, é necessário que cada dia nós estejamos levando o nosso corpo, o nosso viver a uma mortificação, para que a vida de Cristo, então, possa se manifestar em nós. Que agora fomos chamados por Deus, fomos separados do mundo, e agora, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Então, todas as coisas cooperam juntas. Como que nós precisamos, irmãos, estar crendo nessa palavra? Mas para crer nessa palavra que todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que amam a Deus, nós precisamos crer primeiro na nossa identificação com Cristo, na nossa inclusão com Cristo na cruz, na nossa mortificação também com Cristo na cruz, no nosso novo nascimento com Cristo na sua ressurreição. Porque isso é pré-requisito para que nós possamos ter essa esperança de que agora a nossa vida não pertence mais a nós, mas nós pertencemos àquele que nos comprou com seu precioso sangue. Nós pertencemos a Jesus. E se nós pertencemos a Ele, nós podemos ter a certeza que enquanto estivermos neste mundo, irmãos, aconteça o que acontecer, seja questão governamental, seja problemas, de doenças, como surgiu essa doença, seja problemas de guerra, rumores de guerra, seja o que for que estiver acontecendo ao nosso redor, nós precisamos crer que nós estamos nele, e Ele é poderoso para nos guardar, Ele é poderoso para nos sustentar, Ele é poderoso para firmar nossos passos no caminho que Ele mesmo preparou e no caminho que Ele mesmo é para nós. Por isso eu disse que nós não precisamos estar preocupados com os sinais que possam revelar a volta do Senhor Jesus. Às vezes eu comento com alguns irmãos que eu nunca fui muito curioso da Bíblia, de querer descobrir aquilo que, porventura, a Bíblia às vezes nem revelou para nós. Muitas pessoas ficam querendo ler o Apocalipse
com o objetivo de tentar descobrir alguma coisa que possa estar revelando alguma coisa sobre a vinda de Cristo, sobre como vai ser no céu, o que vai acontecer antes de Jesus voltar, se nós vamos passar pela tribulação, não vamos passar pela tribulação. Eu nunca tive eu estudei tudo isso no seminário, já ouvi muitas pregações, muitas mensagens que falam sobre isso, mas nunca essas coisas chamaram a minha atenção. Porque o que importa para mim é Cristo. E o que importa para mim, com relação à volta do Senhor Jesus, é que eu esteja nele e ele esteja em mim. E essa deveria ser a preocupação ou o alvo. Quando eu falo preocupação, não é estar preocupado, mas o anseio da igreja com relação à volta do Senhor é que cada dia mais Cristo esteja em mim, Cristo esteja em você, e eu esteja também achado nele, vivendo por ele, pela fé dele, não tendo justiça própria, mas sempre olhando firmemente para ele, porque ele é o autor. Hebreus vai dizer isso, ele é o autor e consumador da nossa fé. Então sabemos isso. O apóstolo Paulo fala, eu sei, vocês também sabem disso. Parece que o apóstolo Paulo estava querendo enfatizar para aqueles irmãos a necessidade deles não estarem ansiosos, talvez pela perseguição, pelas dificuldades, talvez de olharem ao seu redor e talvez ver um esfriamento dos irmãos, o esfriamento da igreja, o esfriamento do amor, o aumento da violência. Então, por isso, capítulo 8, o apóstolo Paulo, então, escreve com esse objetivo. Depois ele falar da salvação, se você pegar capítulo 1 de Romanos, até o capítulo 7, ele vai falar sobre a salvação, a obra da cruz, a justificação pela fé em Cristo Jesus. E agora aqui no capítulo 8, o apóstolo Paulo, então, ele vai falar da nossa segurança, da nossa confiança, para continuarmos vivendo neste mundo. E por isso que depois, se você ler do versículo 31 até o 39, aqui no capítulo 8, ele vai dizer, ele começa dizendo no versículo 31, que diremos, pois, a essas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Estão entendendo por que ele está dizendo, olha, todas as coisas vão contribuir para o nosso bem. E foi isso que o Senhor me ensinou nesse tempo de Covid, nesse tempo de afastamento da congregação dos irmãos, nesse tempo de isolamento dentro da minha casa. Foi isso que Deus me ensinou. Foi isso que Deus tratou comigo. Para tirar a minha ansiedade. Para tirar o meu apego ou meus olhos das coisas deste mundo. Porque uma das coisas, irmãos, que esse Covid revelou para o mundo inteiro é que não adianta a pessoa ter muito dinheiro, ter muitas posses, ter muita influência. Não adianta ter o maior exército do mundo. Porque nada disso, nesse momento,
foi capaz de livrar os países, as pessoas em países do mundo inteiro, de sofrer a morte. Jesus me ensinou e me fez lembrar daquelas palavras que ele diz ali em Mateus capítulo 6, quando ele diz ali: não ajunteis tesouros neste mundo, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajuntais tesouros no reino dos céus, onde a traça e a ferrugem não consome, e nem os ladrões minam e nem roubam. Onde está o meu coração? Porque depois na sequência ele vai falar sobre isso. Aonde está o meu coração? Onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Aqueles que estavam com seu coração aqui neste mundo, ontem o irmão Derek trouxe uma reflexão, uma mensagem para nós ontem à noite, e ele abordou essa questão da escolha nossa, dos caminhos da nossa vida. Que Deus sempre coloca diante de nós, para nós escolhermos o caminho que nós queremos andar, mas ele até citou lá, quando Deuteronômio, quando ele diz, Deus diz: olha, eu coloco diante de vós bênção e maldição, a vida e a morte, mas ele diz: escolhei, pois, a vida. Por quê? Para que viveis. E quem é a vida? É Cristo. Aqueles que porventura não escolheram a Cristo, irmãos, não escolheram andar com Jesus, estar em Jesus, não escolheram realmente entregar a sua vida ao Senhor, confiar nele de todo o coração, realmente eu tenho certeza que nesse tempo eles entraram em desespero, em desesperança, em desânimo. Graças a Deus, porque nós estamos aqui e não tem ninguém entre nós, graças a Deus, dos nossos irmãos, que nós sabemos que está contaminado com essa doença. Não temos nenhum caso de óbito no nosso meio. Entre os nossos familiares, pelo menos eu não estou sabendo que tenha sido cometido por essa doença e chegou a ir ao óbito. Mas nós sabemos, irmãos, que no mundo inteiro, milhares e milhares de pessoas morreram e partiram para a eternidade, sem ter a certeza da salvação em Cristo Jesus. Sem ter escolhido esse caminho, sem ter escolhido essa vida para viver. Por quê? Não foi porque não ouviram, certamente ouviram. Porque hoje, no mundo, são poucos lugares. Talvez não chegue à internet, não chegou a um missionário para que as pessoas pudessem ouvir falar de Jesus e da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Mas por quê que milhares e milhares, e não é só de Covid, nós sabemos que por dia morrem milhões de pessoas no mundo inteiro, e parte para a eternidade sem salvação, e vão viver a eternidade no inferno, porque não escolheram, ouviram a palavra, mas escolheram não dar ouvidos à palavra. Ouviram o Evangelho, mas decidiram não crer no Evangelho. Não quiseram,
não aceitaram a sua mortificação juntamente com Cristo, para que Cristo pudesse ser a sua vida. E agora, não tem mais outra oportunidade. Não tem outra oportunidade. Abra a sua Bíblia. Em Mateus, esse foi um outro texto que também Deus falou muito comigo nesse tempo. Mateus capítulo 6, versículo 6. Esse tempo de isolamento, esse tempo onde nós não podemos nos reunir como igreja, como corpo de Cristo aqui no templo. Reunimos sim como corpo de Cristo em vários lares, mas aqui, nesse local que nós construímos e edificamos para que a igreja possa estar reunida. Diz assim Mateus 6,6. Jesus estava aqui ensinando os seus discípulos sobre a oração. E ele diz assim no versículo 6. Primeiro ele exorta, o versículo 5, dizendo: E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. E aí ele diz então essas palavras: Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. Irmãos, como foi seus dias de quarentena? Como tem sido os seus dias de quarentena? O que Deus falou comigo, e através desse versículo, é que Deus estava ali provando a minha fé. Que Deus estava ali provando o meu amor por Ele. Deus estava nesse tempo provando o quanto eu amo a palavra do Senhor. E quanto eu tenho prazer em estar na presença do Senhor. Ele diz, quando nós fomos orar, para nós entrarmos no nosso quarto e fechar a nossa porta. Jesus está falando aqui sobre isolamento. Vai ter um momento que vocês vão precisar passar por um isolamento. Sair do barulho. Sair das influências. Sair da motivação que é externa, para nós podermos servir a Deus, adorar a Deus, trabalhar para o Senhor. Ele diz, entra lá no teu aposento, porque Deus está em secreto. E no secreto Deus... Interessante que ele diz para nós orarmos. Mas ele não fala que Deus vai ouvir. Ele fala que Deus vai ver. O Deus que vê no secreto.
O Deus que te vê no lugar secreto. Será que nesse tempo de quarentena, irmãos, nós lembramos dessa palavra aqui do Senhor Jesus? E fomos para o lugar secreto? Será que nós entramos lá num local onde nós estávamos isolados do mundo, isolados do celular, isolado da TV, isolado da esposa, do esposo, dos filhos, isolado das atividades da casa, para que Deus ali pudesse ver a nossa fé, ver a nossa devoção, ver a nossa confiança. Irmãos, como nós estamos acostumados a viver uma vida cristã somente em comunhão com outras pessoas. A igreja é o corpo de Cristo. Porque a palavra diz que Deus nos uniu em Cristo Jesus. Nós somos corpo de Cristo, somos membros uns dos outros. Não estou condenando aqui a reunião da igreja, porque é bíblica. A reunião da igreja é para a glória do Senhor Jesus. Mas o que nós temos esquecido, irmãos, é de que Deus espera que nós estejamos entrando no quarto secreto. Quantas vezes nesse tempo de quarentena você entrou no quarto secreto? Quantas vezes eu entrei no quarto secreto? Para lhe prestar minha adoração ao Senhor em espírito e em verdade. Para estar ali quieto, ouvindo a voz do Senhor falar ao meu coração. Para que o Senhor ali pudesse, como o salmista diz, Senhor, esquadrinha o meu coração e olha se há em mim algum caminho mau, Senhor. Quantas vezes, irmãos, nesse tempo, você entrou nesse lugar secreto? O que Deus, se você entrou, aleluia, glória a Deus, mas se você entrou, o que Deus viu? O que Deus viu lá no secreto? O que Deus viu na minha vida lá no secreto? Ele diz, o Pai que vem em secreto, Ele te recompensará. O que o Pai tem visto em mim, o que o Pai tem visto em você, não aqui, publicamente. Porque aqui publicamente, muitas vezes a gente pode estar aqui cantando, louvando, dizendo com nossos lábios que nós amamos o irmão, que nós sentimos falta do irmão, da irmã, que nós amamos a Deus, que nós queremos estar no culto, queremos que o templo se abra, queremos que todos estejam juntos. Mas, irmãos, nós precisamos entender que a igreja, a vida da igreja, ela é consequência do nosso encontro com o Senhor no lugar secreto. A vida da igreja, o testemunho da igreja, a vida espiritual da igreja, não deve ter como parâmetro, como o lugar, o ápice, o máximo, nós estamos aqui no templo. Estamos no templo, é a oportunidade de nós estamos vindo aqui para servir, para entregar, para estimular os irmãos com aquilo que nós recebemos do Senhor no lugar secreto. O que Deus tem falado com você no lugar secreto?
O que Deus tem revelado para você no lugar secreto. O que Deus falou com você, falou comigo no lugar secreto sobre esse tempo. O que eu observei nesse tempo de quarentena é o quanto nós somos dependentes dos homens. É o quanto nós, irmãos, estamos longe desse lugar secreto. O que eu percebi nesse tempo de quarentena é que antes de nós estávamos na nossa casa ali sem poder sair, íamos para um lugar secreto para ouvirmos Deus falar. Nós continuamos a buscar alguém que pudesse falar aos nossos corações. Nesse tempo de quarentena, cada um escolheu aquele que ele tem afinidade, aquele que ele gosta de ouvir, para que pudesse então estar, talvez, o pastoreando nesse tempo. Eu estou falando, irmão, porque isso acontece comigo, isso aconteceu comigo. O que eu estou falando para os irmãos não é uma coisa que... Estou falando dos irmãos, estou falando de mim. Nós não aprendemos a viver no lugar secreto. Nós somos ensinados que lugar de ouvir a palavra, lugar de adorar a Deus, lugar de servir a Deus é no templo. E se eu quero ouvir Deus falar, eu preciso então colocar uma mensagem na internet, preciso ir numa igreja, ouvir um pastor. Isso aconteceu comigo. A gente é seletista, elitista, a gente escolhe. Aí Deus me fez lembrar daquela passagem. E chegar os tempos onde as pessoas não vão suportar a sã doutrina, mas estariam saindo e buscando pastores segundo o seu coração. 2 Timóteo, vou ler desde o versículo 1, diz assim: Conjuro-te, pois, 2 Timóteo 4, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Ele diz que pregues a palavra, que instes a tempo e fora de tempo, e corrijas, e repreendas, e exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceiras nos ouvidos, amontoarão para si doutores, pastores, mestres, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E aí ele termina dizendo: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. E quando nós, irmãos, temos esse procedimento de ser elitista, ser seletista, escolhemos aqueles que nós queremos ouvir falar, nós estamos fazendo acepção de pessoas, nós estamos desprezando a palavra do Senhor. Então, como
Quanto tempo nós passamos no lugar secreto, irmãos? O que Deus tem visto no lugar secreto na minha vida e na sua vida? Quando a gente olha para essa situação atual que nós estamos vivendo, somente uma coisa deve estar ocupando a nossa mente: Jesus está voltando. E eu estou preparado para me encontrar com Ele? Você está preparado para encontrar-se com o Senhor Jesus? O apóstolo Paulo, nesse texto que nós lemos de Timóteo, diz que nós precisamos estar preparados porque nós vamos ter que prestar conta diante daquele que há de julgar os vivos e os mortos. O que apareceu mais na minha vida nesses dias de Covid? O que apareceu mais na sua vida? O que tem aparecido mais na sua vida nesses dias de Covid? O que você tem revelado para o mundo? O que você tem revelado para a sua família? O que você tem revelado para os seus amigos de trabalho? O que você tem revelado para aqueles que estão sem esperança? Para aqueles que estão talvez contaminados, seja pelo Covid, ou seja por um câncer, seja por qualquer outra doença. O que nós temos, irmãos, revelado para eles, a respeito do nosso Deus, da nossa salvação, da nossa esperança, da nossa confiança em Jesus Cristo. O que nós temos revelado, irmãos? O que nós temos revelado para o mundo nesse tempo chamado tempos do fim? Nós temos revelado a Cristo Jesus? Nós temos revelado os frutos do Espírito? Ou nós temos revelado as obras da nossa carne? Jesus diz lá em João 16, disse, João 15:16, não fostes vós que me escolheste, mas eu é que vos escolhi a vós. Para quê? Para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Que fruto, irmãos? Que fruto? Que fruto as pessoas estão colhendo na minha vida e na sua vida nesse tempo do fim? Eles estão colhendo fruto que pode gerar vida eterna, porque o fruto que permanece é o fruto da vida eterna. É o fruto que é de uma vida que creu em Jesus, da sua morte, sepultamento e ressurreição com Cristo Jesus. É o fruto do Evangelho que gera essa vida para a eternidade. Mas será que nós temos gerado esse fruto? Será que nós estamos preparados, irmãos, para a volta do Senhor? Será que se Jesus voltasse hoje e eu chegasse diante ali do trono de Cristo, como ali a parábola dos talentos, lá em Mateus, abra sua Bíblia,
Sei que já está aberta, mas abre aí em Mateus capítulo... Se não me engano é o 25. Parábola dos talentos. Mateus 25. Versículo 14. Jesus está falando aqui sobre esses tempos do fim. Mateus capítulo 24 e 25, Jesus está falando aos seus discípulos sobre os tempos do fim, a necessidade de eles estarem preparados para esse tempo onde Jesus estaria voltando para buscar a sua igreja. E ele começa no capítulo 25. Se você ler o 24, 25, Jesus vai trazer para nós aqui muitas orientações de como nós, como igreja, como filhos de Deus, como embaixadores do reino de Deus, como que nós devemos viver nesse tempo do fim, irmãos. Do versículo 1 ao 13, Jesus, aqui ele fala, ele compara aqui, ele faz a comparação dos verdadeiros cristãos e daqueles que são loucos. Ele fala das 10 virgens, ele diz, 5 eram prudentes, e 5 eram nécias, loucas. Por quê? Porque as prudentes, sabendo da vinda do Senhor, elas se aprontaram, elas se prepararam, elas se vestiram com a roupa adequada para se encontrar com o noivo. E a vestimenta adequada para nós nos encontrarmos com o noivo, irmãos, é santidade. As 5 prudentes, sabendo da volta do Senhor, então elas se aprontaram, elas se vestiram da forma adequada, que é uma vida de santidade. Elas buscaram se ocupar com as coisas que eram do reino de Deus, por isso elas, além de ter o Espírito, elas estavam cheias do Espírito. E apesar do noivo ter demorado, elas estavam ali firmes, esperando, porque elas tinham azeite nas suas botijas. Mas as loucas não. As loucas não se prepararam da forma adequada para se encontrar com o noivo. E por o noivo se demorar, o azeite acabou, aquilo que elas tinham recebido, aquilo se acabou. É isso que acontece, irmãos, quando nós vivemos daquilo que nós recebemos dos outros. Aquilo tem uma duração de pouco tempo. Pode durar uma noite, pode durar uma semana, mas se nós não estivermos, nós mesmos nos enchendo da palavra, nos enchendo de Cristo, quando o Senhor voltar, irmãos, nós vamos estar também como essas virgens loucas. Não vamos estar preparados para nos encontrar com o Senhor. É o texto lá de 2 Timóteo. Não vão suportar essa doutrina, e vão sair procurando pessoas, mestres, segundo as suas próprias concupiscências, pessoas que possam falar aquilo que eles acham que precisam ouvir, aquilo que eles gostam de ouvir. Eles não suportam a sã doutrina, porque a sã doutrina, ela sempre vai nos levar, irmãos, a uma mortificação do nosso eu, da nossa vontade, do nosso querer, para que Cristo viva em nós.
Do versículo 14 em diante, então, aí Jesus fala dos talentos que Ele nos dá. E nessa parábola aqui dos talentos, o Senhor faz uma exortação para nós, irmãos, como igreja. O que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem confiado a nós? Vamos ler e nós vamos encerrar com esse texto. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2 talentos, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois, veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. E então aproximou-se o que recebera 5 talentos, e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel, porque sobre o pouco fostes fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Então disse-lhe o seu senhor: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco fostes fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, e sei que és um homem duro, que ceifa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe ao que tem 10 talentos, porque qualquer que tiver, será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, se lhe há tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Será que é sobre dinheiro que Jesus estava querendo ensinar aqui aos seus discípulos? Será que era sobre bens deste mundo que Deus colocou nas nossas mãos para que nós possamos ajudar outras pessoas? O que Jesus disse que Ele nos daria quando Ele fosse para o céu? O Espírito Santo. Ele disse que o Espírito, quando viesse sobre nós receberíamos o quê? Poder. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Serem minhas testemunhas. Serem minhas testemunhas. O que nós temos feito
com o talento que Deus nos deu, irmãos. O que nós temos feito? Nós temos dado lugar para Ele na nossa vida? Nós temos permitido que esse dom do Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, possa estar trabalhando em nós, para que nós possamos frutificar, para que nós possamos multiplicar o número dos salvos, ou nós temos feito como esse servo mau e negligente, temos enterrado o dom que Deus nos deu aqui na terra. Diz: eu enterrei na terra. Irmãos, quando Jesus voltar para buscar a sua igreja, que tipo de servo eu vou ser? Que tipo de servo você vai ser? Será que nós vamos ser como esses servos bons e fiéis, que realmente não receberam em vão esse talento, mas deram lugar a Ele nas nossas vidas, nas suas vidas, para que então Ele pudesse estar operando em nós, para que de nós pudesse sair rios de água viva, para que outros pudessem beber? Ou será que o nosso talento vai ficar enterrado aqui neste mundo? O que você tem feito com o talento, irmãos, que Deus te deu? Eu creio que esse tempo do fim, esse tempo do Covid, é o tempo onde Deus está dando a oportunidade, irmãos, para nós. Para que nós possamos fazer como o profeta Isaías fez lá em Isaías 6. Ali quando Deus revelou para ele a humanidade, ali o povo vivendo de uma degradação espiritual, de uma mistura com o mundo. Deus, então, fala ali para Isaías: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? Quem há de ir, irmãos, falar àqueles que estão sem esperança, aqueles que não têm certeza da salvação, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão num leito de hospital, aqueles que estão chorando os seus mortos? Quem há de ir? Quem há de ir? Eu creio que é isso que Deus está querendo nos chamar nesse tempo, irmãos, para nós estarmos sendo cooperadores com Ele, nesta obra de salvação, nesse testemunho da igreja, nesse tempo de aflição e nesse tempo do fim. Mas a questão é: será que eu estou disposto? Será que eu tenho orado como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Porque eu tenho, Senhor, ouvido a Tua palavra, porque o Senhor tem falado comigo, porque o Senhor tem se revelado a mim, porque o Senhor tem me abençoado, porque o Senhor tem cuidado de mim, porque eu tenho o Espírito Santo tem estado comigo. Então, Senhor, me envia, Senhor, me usa.
Eu quero ser, Senhor. Eu quero ser, ó Deus, uma voz profética nesse tempo do fim, Senhor. Eu quero ser aquele que não vai se envergonhar do Evangelho. Eu quero ser aquele que vai amar o perdido, aquele que vai perdoar aqueles que estão sofrendo. Eu quero ser aquele que suporta. Eu quero ser aquele que perdoa. Eu quero ser aquele que ajuda. Eu quero ser aquele que abençoa. Eu escolho, Senhor, andar no caminho do Senhor. Eu escolho andar no caminho do Senhor. Eu escolho, Senhor, ser a luz do mundo. Eu escolho, Senhor, ser sal da terra. Eu escolho o Senhor Jesus. Eu escolho padecer, Senhor, por causa do Teu nome. Eu escolho, Senhor, negar a mim mesmo. Eu escolho, Senhor, cada dia tomar a cruz. Eu escolho, Senhor, morrer para mim mesmo, para que a vida do Senhor se manifeste na minha vida. Eu escolho perder a minha vida, Senhor, para que eu possa ganhar a sua. Eu escolho. Foi isso que Deus, irmãos, falou e tem falado comigo. Que tipo de cristãos nós temos sido? Que Deus, irmãos, continue a falar conosco. Que Deus continue a estar tendo liberdade pelo Espírito Santo e pela palavra, de estar quebrantando o meu coração, quebrantando o seu coração, abrindo os nossos olhos, abrindo nossos ouvidos, para que nós possamos ver em quem nós temos crido. E saber que Ele é poderoso, irmãos. Ele é poderoso para nos guardar. Que Ele possa abrir os nossos olhos para nos mostrar, irmãos, que nós estamos em Cristo e não precisamos temer mal algum. Que nós estamos em Cristo e que agora nada mais pode nos separar do amor de Deus que está em nós por Cristo Jesus. Não é o Covid, não é a mudança de governo, não é a alta do dólar, não é a guerra, não é uma enfermidade. Apóstolo Paulo lá em Romanos 8, ele vai terminar dizendo isso. Estou certo que nem a morte, nem a vida, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem coisa alguma poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu disse num dos cultos ali para os irmãos, lá na minha casa, que nós ficamos por um período de tempo sem poder nos reunir. Não proibidos de adorar a Deus, de servir a Deus, de ler a Bíblia, de falar de Jesus. Mas ficamos proibidos pelo governo de estar nos reunindo como igreja. Mas, e se a proibição fosse além? Se a proibição, além de não podermos nos reunir como igreja no templo, também nós estivéssemos proibidos de ler a Bíblia,
estivéssemos proibidos de falar de Jesus, estivéssemos proibidos de confessar a nossa fé, será que nós estamos preparados? Estaríamos preparados para morrer se fosse necessário, por causa do nome de Jesus? Agora foi uma proibição só de se reunir como templo, mas irmãos, um dia isso vai acontecer. Jesus disse: vamos ser perseguidos, maltratados, mortos, odiados por causa do nome dele, como aconteceu com nossos irmãos do passado. Quantos foram queimados vivos? Quantos foram enforcados? Quantos foram presos? O apóstolo Paulo ali, quando ele fala, ali em 2 Coríntios, ele fala ali do sofrimento que ele padeceu por causa do nome de Jesus, irmãos. Se nós fôssemos olhar aquela lista, eu tenho certeza, irmãos, que muitos de nós não suportaria nem 10% do que o apóstolo Paulo sofreu por causa do nome de Jesus. Nós vivemos num tempo, irmãos, de tanta liberdade, tempo de tantas coisas boas nós estamos vivendo. Temos liberdade no nosso país para adorar o Senhor, para servir, para pregar o Evangelho. Não temos guerra, não temos violência, não temos uma perseguição velada contra a igreja. E a gente, mesmo assim, não tem coragem de falar de Jesus? Nem para as pessoas que nós conhecemos, talvez lá do nosso trabalho, talvez um vizinho. Porventura, quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé. A parábola dos talentos é isso. Deus confiou um talento para mim e para você. Você tem usado a fé em Cristo Jesus para que esse talento possa ser multiplicado, para que nós possamos apresentar ao Senhor, não uma mão vazia, mas possamos ser como aquele servo bom e fiel. Senhor, o Senhor me confiou 5, aqui estão outros 5. O Senhor me confiou 2, Senhor, aqui estão os outros 2. Confiou 10, aqui estão outros 10. Como estão minhas mãos e as suas mãos, irmãos? O que nós temos para apresentar para o Senhor o dia que Ele voltar? Que nós fomos na igreja, que nós éramos membros da igreja, que a gente leu a Bíblia 10 vezes, que a gente fez boas obras. Que Deus prevaleça nos nossos corações, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Paizinho, eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te louvar por mais essa oportunidade de poder estar aqui junto com meus irmãos, a tua igreja, Senhor. Ó Deus, lembro das palavras ali quando o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios. Ele diz: a minha preocupação com vocês é que o meu desejo é que eu desejo apresentar vocês como uma noiva
pura diante do meu Senhor. Paulo tinha essa responsabilidade, ele tinha essa certeza desse chamado do Senhor, de, ó Deus, anunciar a salvação, e também fazer discípulos e poder depois apresentar para o Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor tinha confiado a ele. Por isso ele diz: eu quero apresentar vocês como uma noiva pura diante do meu Senhor. Ó Deus, que o Senhor cada dia nos dê, Senhor, essa disposição, ó Pai, de sermos cooperadores com o Senhor nesta grande obra de evangelização do mundo inteiro, Senhor. Essa grande obra, Senhor, de ser testemunha, ó Deus, aqui nesta cidade. Que nós possamos, ó Deus, ser sal da terra e luz nesse mundo, Senhor, nesse tempo onde tantos estão vivendo nas trevas. Tantos estão vivendo, Senhor, sem vontade de viver, Senhor, procurando até a morte, Senhor. Que nós possamos ser esse sal. Que, ó Deus, leva ali, ó Deus, essa esperança, essa vida eterna pela fé em Cristo Jesus, àqueles que estão desesperançados. Eis aqui, Senhor, a minha vida, me usa, Senhor, cada dia. Me usa, Senhor, para a glória e a honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, toda a Tua igreja, espalhada sobre a face da terra. Que o amor do nosso Senhor, que, ó Deus, as santas consolações do Espírito Santo, e que a graça do nosso Deus e Pai esteja sobre toda a sua igreja, Senhor, espalhada sobre a face da terra, para que ela esteja, Senhor, ó Deus, sendo avivada cada dia mais, Senhor, pela Tua palavra, e possamos ser achados fiéis, como servos bons e fiéis, servindo ao Senhor, como bons dispenseiros, Senhor, da Tua multiforme graça. Ajuda-nos, Senhor, santifica-nos, Senhor. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém.